Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao tópico 3 de Computação para Engenharia. Estamos falando sobre a entrada e saída de dados. Este é o segundo vídeo do tópico. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia da UNB. Bem, estamos então falando sobre a entrada e saída de dados, falamos sobre o conceito de string e a representação de objetos string através da linguagem C++ no vídeo anterior. Então, agora a gente vai trabalhar em cima do string específico para a saída de dados, ou, no caso aqui, o string padrão, o string para escrita de valores na saída padrão do programa, que está associado ao terminal ou prompt de comando em que o programa é executado. Como é que então eu trabalho com o string de saída padrão? Em outras palavras, eu quero escrever o conteúdo de uma variável do meu programa no terminal, no prompt de comando. Primeiro passo é incluir, claro, a biblioteca IOString, que faz parte da biblioteca padrão do C++. A IOString em especial é justamente a biblioteca que cuida da representação de objetos string para entrada e saída, assim como as funções e operações para fazer isso acontecer. Então, você precisa, usando a diretiva include, informar a inclusão do código referente a essa biblioteca já no início do seu código-fonte. Muito bem. Aí, com esse setup definido, eu vou poder fazer impressão de constantes, texto puro, mas também de outras expressões contendo variáveis, inclusive, ao longo do meu código. Isso eu vou poder usar ao longo do meu código através do seguinte comando, da operação de inserção. Este operadorzinho aqui, dois sinais de menor, um ao lado do outro, representam em C++ a operação de inserção, de impressão, de escrita em um objeto string. E aí eu vou sempre colocar à direita a expressão que eu quero que seja avaliada e à esquerda eu vou ter que fazer referência a um objeto string do tipo saída. E aí, claro, eu posso fazer as composições mais variadas possíveis e que forem pertinentes para a minha aplicação. Então, no nosso caso, estamos especificamente falando do string de saída padrão, e o string de saída padrão, que vem carregado pela biblioteca IOString, se chama std://cout. Esse nome justamente vem, é uma sigla, uma abreviação do termo Standard Character Output Device, dispositivo de saída de caracteres padrão. Claro, a gente já referenciou ele antes só por cout, pois a gente muitas vezes inclui aquele comando using para fazer a abreviação do namespace. Então, não estranhe, porque vocês podem ver as duas formas em códigos de exemplo e podem, claro, utilizar as duas formas, desde que tomando cuidado de usar a forma abreviada só após a declaração do comando using. Aqui a gente tem alguns exemplos, então, de possibilidades de uso do comando de impressão para o cout. Então, eu posso imprimir uma constante em string, uma constante inteira. Eu posso também, claro, imprimir o valor associado a uma determinada variável, assim como compor expressões maiores com operadores aritméticos, por exemplo, e o resultado dessas expressões serem avaliados e impressos também no string cout. Uma observação que é importante é tomar o cuidado, claro, quando a gente quiser imprimir constante do tipo em string, lembrar que tem que se colocar as aspas duplas nesse cenário, porque o esquecimento dessas aspas é entendido como está aí, né, no segundo comando, vai ser entendido pelo compilador como
o comando para avaliar o valor de uma variável que se chama hello, e aí esse valor da variável, esses daí ser impresso no cout. Caso você não tenha declarado uma variável hello, obviamente isso aí vai gerar um erro de compilação, porque o compilador não vai encontrar essa variável. Então tem que tomar sempre cuidado, lembrar de que a impressão de constantes literais do tipo string tem que ser feito escrevendo essa constante entre aspas duplas. Uma coisa que é bem útil e bastante usada com a operação de inserção do C++ é que a gente pode fazer o encadeamento dessas operações num comando só, né? Eu posso justamente juntar múltiplos comandos de inserção em um só. E a ordem, né, tomando cuidado, que a ordem de avaliação vai ser da esquerda para a direita e o encerramento do comando, claro, sempre tem que ser seguido de ponto e vírgula. Então aqui, vejam só, eu fazendo esse encadeamento de inserções, eu estou imprimindo primeiro a string isto, seguido depois da impressão de E1 e por fim a string único comando C++. Então, ao final, né, na tela do prompt vai aparecer lá, isto é um único comando C++. Você vai ter esse resultado no seu terminal de execução do programa. E essa operação de encadeamento ela é em especial útil quando a gente está querendo combinar diferentes tipos de expressão. Expressões envolvendo variáveis, expressões envolvendo somente constantes, por exemplo, e por aí vai. Então vejam só esse exemplo de comando, em que eu estou encadeando strings com variáveis. Vejam só que se eu tiver a variável age com valor 24 e a variável zipcode com valor 90064, reparem que a saída que o meu programa exibirá no terminal, vou repetir aqui, vai ser justamente a concatenação da esquerda para a direita das constantes com os respectivos valores de variáveis. Então, eu vou tendo na saída do terminal, eu tenho, se age está com valor 24, vai ser 24 anos, e meu CEP é 90064, que é o valor associado à variável zipcode. Então, reparem que eu posso daí fazer essa concatenação de variáveis com constantes para formar uma frase final mais elaborada na saída do meu programa. Outro ponto importante é que comandos de escrita no cout não necessariamente não levam a uma quebra da linha ao fim daquele comando, ou seja, quando eu for invocar um segundo comando em sequência, um segundo comando de inserção em sequência, no mesmo string, ou seja, no string cout, na saída padrão, ele não vai começar na linha subsequente do terminal, a não ser que a gente faça isso de forma explícita, claro. E aí, como é que eu posso fazer isso de forma explícita? Duas formas. Eu posso primeiro fazer através do caractere especial /n. O caractere especial /n é justamente o caractere que representa fim de linha ou quebra de linha. Muito bem. Esse caractere, toda vez que ele aparecer, né, barra invertida n, vai ser interpretado no processo de impressão lá no terminal como
uma quebra, um encerramento daquela linha e o cursor de impressão vai para a linha subsequente, vai iniciar na linha subsequente no comando seguinte. Então vejam só, nesse cenário, nesse exemplo que vocês podem ver no slide, eu tenho first sentence, /n, second sentence, /n, third sentence. Quantas linhas eu vou ter a impressão desses comandos? Se quiserem parar o vídeo e pensar um pouquinho. Reparem que aqui nós vamos ter o comando em 3 linhas, porque eu tenho first, tá? Sentence, aí vem a quebra de linha, o cursor começa a imprimir second sentence aqui, na linha seguinte. Opa, aí tem uma quebra de linha e ele segue com third sentence na linha subsequente. E reparem que third sentence ponto, né? Aqui tem um ponto também. E aí o cursor vai ficar parado nessa posição imediatamente após o ponto, ao fim do segundo comando de inserção no cout. Então eu vou ter a impressão de 3 linhas após essa sequência de 2 comandos, por conta das inserções dos caracteres de quebra de linha. Alternativamente, eu posso fazer a quebra de linha usando o que a gente chama de manipulador de string, que são objetos, entidades que servem para alterar algum estado ou configuração dos strings de escrita ou saída. E esse manipulador aqui, o std://endl, ele faz uma quebra de linha e também esvazia o buffer do string. Isso é, o que significa esvaziar o buffer? Caso o processo de escrita dos dados tenha sido encaminhado em comandos anteriores, mas ele ainda não tenha sido colocado de fato aqueles dados, aqueles caracteres em exibição no terminal, ao usar o manipulador endl, esse é o comando que faz com que haja essa escrita imediata de caracteres que estejam ainda numa fila de processamento do sistema operacional para impressão de fato no terminal. Então, o endl, vejam só, ele é mais do que uma quebra de linha, ele faz a quebra de linha e esvaziamento do buffer daquele objeto string de saída, ok? Então, muitas vezes na prática não se tem necessidade de trabalhar com essa questão de esvaziamento de buffer, mas é importante saber dessa diferença, dessa nuance entre as duas formas de fazer quebra de linha, porque uma delas não é só quebrar a linha, ela também faz esse esvaziamento de buffer. Outro ponto interessante, falando sobre formatação em geral da sua saída, né, por exemplo, com quebra de linhas, é a impressão de números com casa decimal. Ou seja, números representados em, por exemplo, do tipo double, do tipo float, valores de ponto flutuante. Aí eu tenho também à disposição, pela linguagem C++, outros 2 manipuladores para isso, para trabalhar primeiro com a precisão da representação dos números e para trabalhar com a notação de ponto fixo desses números. Para trabalhar com esses manipuladores mais específicos, eu tenho que também incluir uma outra biblioteca do conjunto de bibliotecas padrão do C++, que é a biblioteca iomanip. Então, tendo feito a inclusão dessa biblioteca no começo do seu código, eu posso usar esses manipuladores da seguinte forma. Eu configuro a minha saída através de uma operação análoga a uma impressão, como se eu estivesse fazendo uma impressão, mas o que eu vou mandar imprimir são os objetos manipuladores e na prática não vai aparecer nada no terminal, é como se eu estivesse só encaminhando comandos de configuração para o meu string cout aqui. Então,
Nesse exemplo, eu estou definindo que a minha precisão é de 3 casas em notação de ponto fixo, portanto, 3 casas após a vírgula, ou o ponto, né, para o cout, para o string cout. Então, após a execução desse comando, o string cout fica pronto para imprimir um número com notação de ponto fixo e 3 casas depois da vírgula. E aí, justamente o valor, por exemplo, dessa variável média, imaginando que ela seja double ou float, vai aparecer com 3 casas decimais obrigatoriamente. Se eu quiser somente definir um número de dígitos significativos, dígitos diferentes de 0, eu posso trabalhar só com o set precision. Aí, nesse cenário, imaginando que a média final é um valor que vai ter só 3 dígitos significativos, possivelmente 2 à esquerda, ou 1 à esquerda e 2 à direita, a variável vai ser impressa com essa precisão, com essa representação máxima. Outro ponto importante, como é que eu faço a saída de caracteres especiais? Caracteres especiais no sentido de que são já usados em C++ para outras coisas. Por exemplo, a barra invertida ou a aspa simples. Eu quero imprimir no terminal a aspa simples, eu quero imprimir a aspa dupla no terminal. Como é que eu faço isso? Eu coloco a barra invertida acompanhando o símbolo especial. Então vejam, barra invertida, se eu quero que saia barra invertida, aspas simples, se eu quero que saia aspas simples, e barra invertida, aspas duplas, se eu quero que saia no terminal aspas duplas. Muito bem, agora vamos parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo, tendo falado do cout, que é a saída padrão, vamos falar do string de entrada padrão, que é o objeto CIN. Até lá!